a tua vontade. E aqui diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, falando de Adão, no Éden, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Será que nós, como igreja, temos reinado em vida? Ou a nossa fé está travada em alguma área que nós ainda não alcançamos essa posição? Porque isso é nosso, por direito legal, porque Jesus já conquistou na cruz. Se nós temos entrado nisso, responda para você mesmo, para o seu coração. Amém? Eu quero falar do poder de uma visão profética. Sempre que Deus quer fazer algo de novo em nossa vida, Ele primeiro nos dá uma visão profética. Então, Deus dá a nós uma visão para encher o nosso coração com imagens de fé para o nosso futuro. Amém? Então, para isso, a fé tem que estar destravada. Então, o que você vê em seu coração é o que será manifestado em sua vida. Então, eu creio que neste tempo o Senhor fará uma coisa nova, sem precedente no meio da igreja dele. Independente do nome da congregação, do nome do ministério, Deus fará grandes coisas. Assim, coisas novas, sem precedentes no meio do teu povo. Amém, queridos? Amém. Na família, na igreja, no corpo de Cristo. E nós veremos muitas mudanças e transições, mas elas serão todas para a edificação da igreja. Amém? Amém. O Senhor está edificando a igreja, mas para isso Ele vai edificar a nós como membros. Amém? Como membros. E eu quero dizer que todos os membros são importantes no corpo. Todos. Amém? Então, muito embora Deus esteja fora do tempo, né? Ele é eterno. Ele trabalha com o tempo. Amém? Então, existem duas palavras para tempo. Uma no grego, né? Então, que é cronos, que é tempo linear, e kairos, que significa uma temporada de favor, uma estação de bênçãos. E eu creio que nós temos entrado num tempo kairos de Deus como igreja. Aleluia. Eu creio nisso. Então a Bíblia nos diz para aprender a ser sábios, para que possamos remir o tempo. Abra para mim em Efésios 5, 15 e 16. Sabe, queridos, o Senhor pode até restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, né? Mas Joel 2:25, depois nós vamos ler agora Efésios 5, 15 e 16, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Será que a gente tem vivido, nós temos vivido dias maus? A terra toda tem vivido dias maus, não é? Mas a palavra do Senhor está falando aí para que nós possamos ter. De novo, 15, por favor. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Como sábios. E o próprio apóstolo fala para nós buscarmos do Senhor espírito de sabedoria. Então nós sabemos que Deus pode restituir. Vamos ver também Joel 2:25.
Aí diz assim: hoje está bem alto, né? Ou é eu que estou baixinho? Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Então o Senhor, Ele pode restituir tudo que nos foi roubado. A palavra de Deus e a visão profética é muito importante que você encare com espírito de sabedoria e de revelação. Amém? Então, nós vimos em 1 Samuel 3:1, diz que o jovem Samuel, ele servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Já imaginou viver num tempo em que a palavra de Deus é rara? As visões não eram frequentes. Sabe, queridos, o nome Eli significa Deus meu. Então, na antiga aliança, Deus sempre é representado como um Deus distante, separado das pessoas. Mas sob a nova aliança, Deus quer que o conheçamos como papai. Amém? Amém. Na cruz, o Senhor Jesus chamou o Deus de papai. Vamos ver aí 1 Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Que coisa, né? Eu não queria viver num tempo daquele. Gálatas 4:6. Vamos ver aí. Aleluia. Gálatas 4:6 diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então hoje o nível de intimidade é outra. Na antiga aliança era Deus poderoso, mas era Deus distante. Hoje não. Hoje é papai, é paizinho. E a palavra confirma isso. Amém? Amém. E porque vós sois filhos, quantos filhos nós temos aqui? Amém. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Samuel, por outro lado, é um dos ministros que simboliza a nova aliança. Quando ele era garoto, ele ministrava perante o Senhor, debaixo do sacerdócio de Eli, o sacerdócio do Antigo Testamento. Esta é uma imagem do novo chegando. Amém? Então é uma imagem profética dos tempos em que estamos vivendo agora. Graças a Deus. Então, o sacerdócio da nova aliança, representado por Samuel. Então, é um sacerdócio que promove a proximidade de um relacionamento com Deus, como papai. Eu não sei qual tem sido o seu relacionamento com Ele. Não sei se você tem se relacionado com Deus como papai. Não como teu papai terreno. Muita gente tem bloqueio de se achegarem a Deus como pai, porque tem bloqueio com o pai terreno. Deus ultrapassa tudo isso. Amém. Ele é Deus de amor. E a palavra diz que Ele já provou que Ele nos ama, quando Ele enviou Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Amém? Amém. Então nós continuamos vendo que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Então as visões não eram frequentes. Isso acontece quando as pessoas não estão alinhadas com o coração de Deus, e elas estão sob maldição. Mas como crentes em Cristo hoje, não estamos nessa posição por causa da obra consumada do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amém? Nós podemos ouvir o Senhor o tempo
porque o Espírito Santo habita em nós. Gálatas 5,16. Aqui nós já vemos que o Espírito de Cristo foi enviado para o nosso coração. E aqui em Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no quê? No Espírito. Aleluia. Então é muito triste viver em uma época em que a palavra do Senhor é rara, porque a sua palavra traz todas as suas bênçãos com ela. Todas as bênçãos dos céus vêm com a palavra do Senhor revelada, amém? Então a visão também não era frequente. Antes de Deus fazer algo novo na sua vida, Ele lhe dará uma visão, amém? Você vai perceber no seu espírito. Eu tenho percebido que algo de Deus, algo que é grande, que eu não alcanço a dimensão, está para acontecer na igreja do Senhor. É o tempo que Deus vai manifestar algo fantástico, que até nós vamos ficar com quem sonha, não é? Porque Deus vai fazer. E antes de Deus fazer algo novo em sua vida pessoal, Ele lhe dará uma visão. Provérbios 29:18 diz que não havendo visão ou profecia, as pessoas perecem. Vamos colocar lá para que os irmãos confiram. Então não é por falta de dinheiro ou de contatos que as pessoas perecem, mas sim por falta de visão profética do Senhor. E qual é a visão? A sua visão agora. Então vamos ler lá? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Qual é a sua visão hoje? O que você está vendo? Escuridão ou luz? Sabe, queridos, Deus deseja restaurar a sua visão nesse tempo. Amém. Para que você veja a luz, não as trevas, amém? Deus quer restaurar no meu e no seu coração as visões que o inimigo roubou. Como já disse, sempre que Deus quer fazer algo novo em nossa vida, Ele primeiro nos dá uma visão profética. E é interessante como Deus fala. Eu moro sozinha e por esse motivo fico muito sozinha também. Então eu aproveito e vou ler a Bíblia, vou ler livros, oro, vejo televisão, faço de tudo um pouco. Louvo, ligo põe no YouTube lá dos louvores e louvo, adoro o Senhor. Mas tenho buscado o Senhor para que Ele me mostre, me dê uma visão clara do que Ele está fazendo hoje no meio da igreja. E é interessante que estava conversando com uma pastora, eu também converso com as pessoas, né? Estava conversando com uma pastora, ela falou, eu pedi sinal para Deus nessa área. Eu pedi um sinal para Deus naquela área. Ela foi me falando esse sinal, aí eu falei para ela assim, nossa, acho que eu nunca pedi um sinal para Deus. Aí ela virou e falou assim, ela foi muito humilde, ela falou assim, deve ser porque eu ainda sou criança. Eu falei, não é porque você é criança, não. Eu acho que eu estou sendo. Também vou passar a pedir sinal para Deus. Eu disse para ela sorriu. Eu falei, você tem um nível de intimidade, eu tenho outro. Não é? Eu nunca vi. Eu creio que quando eu converti, estava muito no auge de falar sobre Gideão. E Gideão pediu aqueles sinais para Deus, né? Primeiro que a lãzinha ficasse seca e tudo molhado ao redor. Depois que a lãzinha ficasse molhada e tudo seco ao redor. E alguns pregadores, e eu mesma ouvi alguns pregadores falando que era falta de fé.
Acho que eu fiquei bloqueada e nunca pedi visão para o Senhor, sinal, não é? Do que ele... E aí eu falei, bom, vou passar a pedir. Hoje de manhã, eu acordei às 4 horas e peguei o telemóvel e falei, vou ouvir meu plano de leitura bíblico. E lá quando Ezequias ficou doente, eu esqueci o texto, Isaías, acho que é 29 ou 28. Ezequias ficou doente e o profeta foi lá e falou para ele que ele ia morrer. A palavra diz que ele virou para o canto e orou, virou para o lado e orou ao Senhor que não permitisse, mas que o salvasse, que deixasse ele viver mais uns tempos. E interessante que Deus mandou o profeta voltar lá e falar para ele, eu vou te dar mais 15 anos. E o próprio Senhor, depois você vai lá e lê essa passagem, o próprio Senhor falou para ele, e depois, continuando toda a história dele, Deus deu a ele mais 15 anos, e ele fez algo que jamais deveria fazer. Ele mostrou todo o tesouro que eles tinham a um rei da Babilônia. Mostrou tudo. Da Babilônia? Foi? E ele mostrou todos os tesouros. E o profeta ainda perguntou, mas o que você mostrou? Ele falou tudo. E Deus deu uma palavra. Vai chegar um tempo que eles vão vir aqui e vão tomar tudo. Sabe, a gente não deve contar os nossos sonhos mais íntimos. Conta para Deus. Amém? Não entrega os teus tesouros. E aí, eu saí bem fora aqui da minha palavra, né? E aí, o que aconteceu? Deus conversa com ele e fala para ele o que vai acontecer. Mas falou para ele, mas eu vou te dar um sinal de que não vai ser no seu tempo, só depois que você partir. Eu estou falando com as minhas palavras. Aí eu falei, sinal? O próprio Senhor é que está sugerindo que vai dar um sinal. Eu achei tão fantástico isso que eu falei, ai meu Deus, eu estava meditando nisso. Então, queridos, Deus fala, amém? A palavra do Senhor, ela é viva, amém? E ela fala no nosso coração. Então, antes que Deus mude a sua situação, a minha situação, Ele vai nos dar uma visão. Então, quando Deus nos dá uma palavra, Ele frequentemente a libera na forma de uma visão. Amém? Por exemplo, nós podemos ver isso na vida de Abraão. Gênesis 13, eu vou andar mais rápido aqui. Gênesis 13, verso 14 e 15. No princípio, perdão, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Amém? Então Abraão, ele tinha um sobrinho chamado Ló, e Ló lhe causou muitos problemas. Inclusive, Deus ficou muito tempo sem falar com Abraão. Então, o nome de Ló significa véu, algo que impede alguém de ver claramente. E foi apenas Ló, quando Ló deixou Abraão, que Abraão começou a ver o que Deus queria que ele visse. Amém? E disse o Senhor isso aí a Abraão, que ele olhasse. Volta lá, por favor. 14, né? Mandou ele sair para fora, né? Isso depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha. Desde onde estás? Para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Deus disse a Abraão, toda essa terra que vês, o que você tem visto? O que Deus tem te mostrado? Eu te darei. Eu oro por Portimão. E tenho orado, Senhor, nos dê
nos dê Portimão, nos dê uma célula em cada prédio. Levanta líderes, traz os líderes, traz homens e mulheres de Deus que querem cumprir o propósito, porque Deus vai usar quem quer cumprir o propósito de Deus. Amém? Amém. Senão você vai ser salvo, vai para a glória, não vai ter nenhum problema. Ninguém perde a salvação depois de ter nascido de novo em Cristo Jesus. A palavra diz que é eterno. Amém? Mas Deus tem propósito para cada filho. Os pais aqui, hoje é dia das mamães lá no Brasil, né? Domingo foi aqui. Os pais aqui têm propósito para seus filhos? Com certeza, né? E são altos os propósitos. Pois é, Deus é papai que ama. E Ele tem altos propósitos para cada um de nós. Ele não quer que aquele servo que recebeu um talento o enterre, mas Ele quer que multiplique. Amém? Amém. Então, eu não sei quantos talentos Deus te deu. Talvez essa casa hoje está cheia de 5 talentos. Amém. Ou de 2 talentos. O Senhor espera que cada um de nós possamos multiplicar esses talentos. E o interessante é que Ele pegou o talento daquele servo que não multiplicou, que enterrou, e deu para aquele que já tinha 10. Frequentemente esquecemos a visão que Deus tem para os seus filhos. E foi isso que aconteceu com Abraão. Ele estava desanimado com aquela situação enquanto Ló estava com ele. Mas o Senhor lhe dá outra palavra. Gênesis 15, verso 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Numa visão ele disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. Amém. Ok? Amém? Então eu creio que Abraão naquele dia, ele viu um escudo que o cobria totalmente. Então a palavra do Senhor veio a ele em visão. E eu creio que ele viu esse escudo. Nós sabemos que o nosso escudo é Cristo, amém? Amém. Então esse é o tipo de visão que toca seu coração, que faz brotar uma fé, que remove o medo. Amém? Então quando Deus deu a Abraão essa visão, Abraão estava em um momento de sua vida em que estava muito desanimado. Eu não sei como que você está. Foi ontem ou foi sexta-feira, nós saímos do confinamento. Mas foi duro esse tempo de confinamento nessa cidade. Principalmente depois que todas as outras cidades saíram do confinamento e só ficaram acho que 3 ou coisa assim. Mas falando de Portimão, ficou Portimão isolado. Foi muito difícil. Foi para você? Foi muito difícil. Era desanimador. Principalmente para vocês profissionais que têm empresas abertas ou que são empregados. E ele então respondeu: Senhor Deus, que me haverás? Nós sabemos que Abraão queria filhos e o Senhor já tinha prometido. Nessa altura que Deus já tinha prometido filhos a Abraão. Só que Deus ficou um tempo sem tratar com Abraão, sem falar com ele. Por causa do véu, por causa de Ló, da presença de Ló. E quando Deus voltou a falar com ele, ele disse: o que me haverá de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Era o servo dele, o escravo.
Talvez hoje você também esteja desanimado, perguntando: Senhor, o que será de mim? Uma vez que o relatório médico é ruim, uma vez que essa pandemia fechou as portas, ou as pessoas não têm condições financeiras para adquirirem o meu produto. Às vezes você está nesse impasse da sua vida. Que futuro posso esperar se vivo com essa limitação? Eu não sei qual o nível de limitação que você está vivendo, mas eu pude perceber que todos nós em Portimão estivemos vivendo tempos de limitação. Aí Deus chama Abraão para o lado de fora e manda que ele conte as estrelas. Essa era uma outra forma de dar a Abraão uma visão espiritual. A visão vem do coração. Precisamos remover toda a imagem negativa do nosso coração e trazer imagens vivas em nossa mente, daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, amém? Então, a palavra de Deus está repleta dessas imagens. É muito importante construir imagens de fé em seu espírito. O Senhor disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando se trata de fé, é muito importante ter um falar correto. Amém? Então, descubra os bloqueios na sua mente, na sua alma, na sua vontade, nas suas emoções. Não devemos falar palavras vazias que não vêm do coração. Temos que mudar a imagem em nosso coração antes de falar. Então Deus quer inundar seu coração, o meu coração neste tempo e restaurar a visão que você perdeu. Então creio que Deus nos dará visões proféticas, amém, queridos? Imagens positivas, um futuro promissor, cheio do cumprimento do propósito de Deus para as nossas vidas, porque Deus quer cumprir o propósito dele para mim e para você. O que está faltando no processo de fé é ter uma visão profética do Senhor, amém? Então muitas pessoas se concentram em fazer a confissão certa, mas o que precede o falar é o que está no coração. Lucas 6,45, porque a boca fala do que está cheio o coração, é o que diz a palavra do Senhor. Vamos ver o que está em Lucas 6,45. Um homem bom, do bom tesouro de onde? Do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. De que está cheio o teu coração? O que você vê em seu coração é o que você verá manifestando em sua vida. Então, o seu coração é afetado por sua visão. Sabe, o diabo quer perturbar seu coração, nosso coração, com imagens negativas, que o deixam pessimista na visão que Deus quer te dar. Aí Provérbios 4:23 diz assim, Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Aleluia.
sobre tudo o que deves guardar. Guarda seu coração. Do coração procedem as fontes de vida. Todo filho de Deus pode ter visões. Você não deve pensar que visões eram coisas exclusivas dos profetas do Antigo Testamento. Não. Sobre a nova aliança, Deus ainda dá visões ao seu povo. Amém? Amém. E aí, Atos 2:17, vamos ler lá? Atos 2:17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Uau! Essa é a nova aliança. Visões e sonhos são semelhantes, porque vem a nós na forma de imagens, e essas imagens afetam o nosso coração e afetam a nossa fé. Então, Deus disse primeiro a Abraão: toda essa terra que vês. Então, o que você vê? Eu vejo gente convertendo, eu vejo gente chegando e entrando por essas portas para serem ministrados pelo poder do Senhor. Eu vejo Deus usando cada um de forma poderosa, com sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Eu vejo isso. Gênesis 13, verso 15. Foi o que o Senhor disse para Abraão: toda essa terra que vês. Então, nós precisamos ver. Amém? Amém. E mais tarde nós vimos que lá em Gênesis 15, 2 também, Abraão, quando estava desanimado, o Senhor tornou a falar com ele, que era para ele contar as estrelas. Em Gênesis 15, 5, o Senhor trouxe Abraão sobre o céu noturno e disse-lhe para numerar as estrelas. Será quantas estrelas ele conseguiu contar? Será que o Senhor falasse para você contar estrelas? Como é que está a sua fé? Eu fico pensando nesse relacionamento de Abraão com o Senhor, né? Que fé saudável a dele, né? O Senhor mandava ir, ele ia. Saía da tenda e começou a contar. Eu não sei quantas ele conseguiu. Eu não consigo muitas. Elas se perdem, elas se misturam e não consigo muitas. Abraão numerou as estrelas até perder a conta. Até que seu coração se encheu dessa nova visão do Senhor. Antes de mudar as circunstâncias externas de Abraão, ele teve que mudar a visão interior. Aquilo que ele tinha no coração de que só o seu servo é que ia ser o seu herdeiro, aquilo estava enchendo o coração dele. Ele não via filhos, ele não via possibilidade, ele via que ele já estava velho, a esposa dele já estava velha, era isso que ele estava vendo. Mas Deus mudou a visão de Abraão e mudou o nome. E depois disso nasceu Isaac, aleluia, o filho da promessa. Mas antes disso, quando Deus mudou o nome, também não está na minha pregação, que Deus chamou ele de Abraão, pai de multidões. Aí vamos supor, né? Ele chega na padaria para comprar o pão. E o Senhor está lá vendendo o pão, pergunta para ele: como é seu nome? Ele fala: pai de multidões. Ah, é? E quantos filhos você tem? Nenhum. Uau! Eu sei lá, tem que ter um relacionamento muito gostoso. E Sara era princesa, né? Sarai tinha o nome da esposa era Sarai, e o Senhor mudou para Sara. Aí Abraão chamava ela de minha princesa todo o tempo. Oh, minha princesa,
Vamos dar uma volta? E ela chamava ele assim, ó, pai de multidões, vem almoçar, o almoço está pronto. Mudou a visão, mudou o nome, mudou a realidade de vida. Para quê? Para cumprir o propósito. E Deus tem propósito para mim e para você, amém, queridos? Amém. Depois disso nasceu Isaac, o filho da promessa. Deus também tem promessas para se tornarem realidade experimental nas nossas vidas. Tudo já nos foi dado, em potencial nós temos tudo. Em potencial, mas precisa ser experimental, amém? Nós precisamos experimentar aquilo que o Senhor já nos deu. A obra que Jesus disse está consumada. O que nós acabamos de ler no início, que nós podemos reinar em vida. Amém. E tem um outro versículo, que eu não estou lembrado o endereço, mas que o Senhor nos levantou por cabeça e não por cauda. Nós devemos andar pela fé, amém? Não pela vista, não é física. Não é uma visão física. Para andar pela fé, nós precisamos ver com olhos espirituais. 2 Coríntios 5:7. A visão que o Senhor tem para nós precisa ser vista com olhos espirituais. Amém? Amém. Será que eu estou colocando aqui deixa eu ver, 2 Coríntios 5:7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então nós temos que andar com olhos espirituais, amém? Amém. Certa vez o profeta Eliseu e o seu servo, eles foram cercados pelo exército inimigo. E o servo de Eliseu só via o exército inimigo, que era milhares de cavaleiros ali. Mas Eliseu orou, e a oração de Eliseu foi para que o Senhor abrisse os olhos do seu servo, para ver que na verdade os seus inimigos estavam cercados pelo exército do céu. Então, 2 Reis 6, 15, 17. Vamos lá. Eliseu disse para o seu servo, mas são os que estão conosco. 2 Reis 6, 15, 17. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Abra lá em 1 João 4:4. Que o Senhor nos abra os olhos. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém, queridos? Amém. Deveríamos orar todos os dias para que o Senhor nos dê espírito de revelação e de sabedoria para vermos as coisas pelas óticas do céu, pela ótica do céu. Amém? Efésios 1, 16 a 19. Vamos ver o que a palavra nos diz, e deixa essa palavra do Senhor
cada versículo que é lido, entrar no teu coração. Não cesse de dar graças por vós. Não cesso, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Olha só, vai iluminar os olhos da onde? Do coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aleluia. A visão que está em seu coração será reproduzida em sua vida. Amém, queridos? Amém. Então, antes de Deus nos levar a fazer alguma coisa, Ele sempre nos dará uma visão profética da obra e nos levará a sonhar com ela. Antes de vir para Portimão, o Senhor me deu muitas palavras proféticas. Foram feitas muitas promessas. Eu tenho chamado cada uma delas à existência. Eu quero experimentá-las. Eu não quero só saber que Deus tem promessas para a minha vida. Eu não quero só ter um entendimento. Eu quero entrar nelas. Eu quero testemunhar delas. Amém? Eu quero dar testemunho que elas aconteceram, que se tornaram uma realidade. E foi assim que Deus fez com Abraão. Deus lhe disse: olha para as estrelas, Abraão, olha para a areia do mar, encha a sua mente com essas imagens. Amém? Não olhe para a sua idade, olhe para as estrelas. Não olhe para a idade avançada de Sara, olha para o mar, olha para a areia do mar. Sabe, nós devemos controlar as imagens que vêm ao nosso coração. Lá em Números 13, verso 33, nós temos um exemplo do poder de uma visão errada. Os espias, eles foram enviados por Moisés para verem a terra prometida. E a palavra diz que também vimos ali gigantes. Sim, viram mesmo. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Ok? Eles se viam como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Como é isso? Eles não foram vistos pelos gigantes, mas eles tinham uma imagem errada no coração. Então eles se viam como gafanhoto e disseram que também aos olhos lá dos gigantes eles eram simplesmente como gafanhotos. Então, o poder de uma visão errada fez com que eles andassem 40 anos no deserto. Até que todos, aquela geração antiga, morreu. E a nova geração pôde entrar na terra prometida. Então eles se viam como gafanhotos. E viam o inimigo como gigantes. A imagem que eles tinham de si mesmo era errada. O Senhor os tinha escolhido como príncipes. Isso explica porque não puderam alcançar muita coisa. Afinal, o gafanhoto era muito insignificante. Hoje somos filhos e filhos amados. Amém? Fique de pé. Fecha seus olhos. Volte para o teu coração. Qual a visão que você tem de si mesmo? De que o seu coração está cheio? Deus deseja que a sua igreja tenha uma visão clara da graça,
do amor dele por cada filho. Que nós possamos, a cada manhã, a cada amanhecer, pedir ao Senhor, Pai, dê-me espírito de sabedoria e de revelação, para que eu possa contemplar o Senhor, para que eu possa conhecer o Teu propósito para a minha vida. Isso pode ser feito, inclusive, diariamente. O que o Senhor quer de mim hoje? Como eu posso servi-lo nesse dia? Deixa Deus mudar a visão do teu coração e desbloquear a tua fé, para que você entre na posse daquilo que já é teu por promessa, daquilo que já é teu, porque Jesus já conquistou na cruz do Calvário. A palavra do Senhor em Romanos diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu entendo que o ser mais do que vencedores é algo tão alto, tão elevado. E nós entramos nessa verdade para possuí-la em fé. Eu quero orar com você. Coloca a tua mão no teu coração. Senhor, que a tua palavra tenha encontrado terra fértil no coração dos teus filhos e do meu. Outra vez eu quero me desesperar. Oh, e que nós possamos alcançar os propósitos, os altos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas nessa terra. Outra vez queimando de amor por ti. Que a nossa fé seja completamente desbloqueada Abra os meus ouvidos, no poder do nome de Jesus. Que haja um alargar da visão do Senhor no nosso coração. Eu quero ver. Abra mesmo os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ver e ouvir a tua direção. De amor. Cumpre em nós o teu querer e o teu efetuar, Senhor. Eis-me aqui, Oh, sim, Senhor. de Deus. Se você conhece a letra desse cântico, canta, canta, deixa seu coração se soltar. Eu sou teu, Diga isso pro e Senhor. tu és meu. Minha vida Não tenha medo de se dar inteiramente para o Senhor. rendido a ti estou. Não tenha medo de se entregar E pra sempre para cumprir cantarei. propósito, Faz em mim para multiplicar o talentos, teu querer. para se multiplicar em nós, Minha vida para dou fazer discípulos. a ti, Senhor, rendido a ti estou. Oh, E Senhor, abre os pra nossos olhos. sempre Abre os nossos olhos para cantarei. esse novo tempo. Faz em mim Abre os o nossos teu olhos. querer. Oh, sim, Senhor, abre os nossos olhos para cumprirmos o teu querer com alegria no nosso coração. Obrigada, obrigada pelo teu amor, Eu quero o teu tão grande amor que o Senhor provou abrir na cruz do Calvário, dando o teu filho
para morrer a nossa morte, para que tenhamos a vida eterna. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada. Aleluia. Que a paz do Senhor enche o teu coração e que nessa semana o Senhor fale contigo. Dê visões proféticas, dê sonhos proféticos. Em nome de Jesus. Me apaixonar. Obrigada, Jesus. Outra vez eu quero me desesperar. Sim, Senhor. Outra vez Cumpre em mim eu quero perder o sono. e o teu inventor. A tua vontade, Outra Senhor. vez Pra queimando minha de vida. amor por ti. Se cumpra totalmente. Quero me Não me deixe distrair pelo caminho. Outra Remove vez toda distração. quero me desesperar. E me leve a cumprir o teu propósito. Eu quero perder o sono. Aleluia. Outra vez Aleluia. queimando de Obrigada. amor por ti. Amém, queridos. Uma semana abençoada. Glória a Deus. E que o Senhor fale ao teu coração.